Esse vídeo, na verdade, é um desabafo. Eu não sei se em algum momento eu vou postar, e se postar, é para que eu tenha como recordação. E também pela a memória do meu celular, que não é boa, mas eu espero que se um dia eu chegar a postar esse vídeo, que quem assista tenha, caia em si das suas escolhas e tenha o mesmo nível de maturidade que eu tive. E se em algum momento esse vídeo for postado, peço perdão pelos erros de técnica, porque na verdade isso não tem um intuito profissional e tem muito barulho, a luz não tá boa, eu não estou na minha casa e vou me apresentar, pois eu não sei se em algum momento alguém vai assistir e se eu irei postar, mas caso eu chegue a postar, eu sou Daniele, eu tenho 31 anos, eu tenho 2 filhos, a mais velha de 3 anos e o meu filho vai fazer 1 ano ainda. Eu queria compartilhar aqui sem corte, sem edição, um pouco da minha história, né? Na verdade, isso aqui é mais um desabafo. E como as escolhas, né, da gente levam a gente a lugares assim, dos melhores aos piores. Eu tinha um relacionamento que acabou, não porque eu não tenha tentado, porque eu tentei até onde eu nem podia mais, porque o resto de sanidade e saúde mental que eu tinha foi junto. Eu passei 5 anos da minha vida lutando, tentando. Eu fui traída diversas vezes, das piores formas possíveis. Eu sempre passando a mão, sempre acreditando que poderia melhorar e pensando nos meus filhos depois que eu tive eles. Mas chegou um momento que ficou insustentável. Ou era a minha saúde mental, ou era o relacionamento. E isso estava afetando diretamente os meus filhos. E o que eu quero dizer aqui com isso é que as nossas escolhas, elas têm o poder de construção e de destruir. Eu me lembro que eu fui traída dentro de casa, que eu fui traída quando eu estava assim, no momento mais vulnerável da minha vida. Mas antes desse relacionamento acontecer, Deus tocou meu coração. Ele me falou, eu nunca fui uma pessoa religiosa, eu sou batizada da igreja católica, mas não frequentava os ritos da igreja católica, mas eu sempre acreditei muito em Deus e conversava muito com Deus. E eu sou do Ceará, morei 7 anos no Rio, conheci essa pessoa lá. E no pior momento da vida dela, eu ajudei a pessoa, a gente ficou junto, a gente passou por muitas coisas, mas em nenhum momento a pessoa teve a consideração de ter pelo menos o mínimo de consideração por mim. Porque o tanto de vezes que eu fui traída e o tanto de vezes que eu fui simplesmente taxada de louca, eu não tenho nem palavras assim para falar de como é que eu me sinto hoje. No início do relacionamento, eu não queria, algo me dizia para não me envolver com essa pessoa, para eu não ficar com essa pessoa. E eu achava que tudo aquilo era medo, só medo dos relacionamentos que eu tive na vida e não deram certo, e que aquele dali poderia ser mais um. Mas na verdade aquilo era um aviso de Deus, que eu ignorei completamente. E que hoje, com 2 filhos pequenos, eu tenho passado por coisas que só Jesus. Eu já tentei. A pessoa simplesmente foi na minha família, veio comigo pro Ceará, foi na minha família, falou que estava comigo só por causa dos meus filhos, sendo que eu fico me quebrando sozinha dentro de casa. Ele não faz nem a parte pros filhos, dar um banho, alimentação. Tudo é só eu. É só eu que faço. Ele sai como se tivesse tudo ok,
como se ele fosse solteiro, não tivesse filho. Ele descobriu outras traições aqui no Ceará. Eu vi... O celular dele nunca pude pegar. E foi horrível. Porque depois que ele chegou no Ceará, que a gente tá morando de favor na casa dos meus pais, eu ainda tenho que ouvir o que eu ouço, que eu sou louca, que ele mentir, negar, dizer que não tá conversando com ninguém. E quando ele chegou no extremo da mentira, foi que assumiu. Eu tô sofrendo muito. E eu nem sei o que fazer na minha vida. Eu ignorei tanto os sinais de Deus e eu não sei nem como é que eu tô vivendo.